mais uma vez para dar continuidade ao estudo da revista Batalha Espiritual, que tem a lição de número 11, que é Discernimento de Espírito, um dom imprescindível. Estamos hoje terminando essa lição. Quero agradecer a todos que durante a semana têm assistido a aula e têm acompanhado aqui todas essas lições, não somente na live, mas também nas redes sociais. Quero desde já deixar um Deus abençoe para todos vocês. E antes de começar essa lição, vamos com a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Toma, meu Pai, a vida de cada um hoje em tuas mãos. Todos aqueles que vão assistir a live ou assistir pelas redes sociais. Toma minha vida, meu Pai, me usa como instrumento da tua obra, que da minha boca não venha sair nada que venha do meu coração, mas tudo que vem aqui sair nessa explicação venha diretamente de ti, do seu trono para mim, para passar para o seu povo. Obrigado por me dar essa oportunidade. Eu quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. E hoje daremos continuidade e termina essa lição, a lição 11, que é sobre discernimento de espírito. Nós vamos falar hoje desmascarando os ardis de Satanás. Então vamos lá. O Senhor Jesus colocou à disposição de cada crente as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando-o a fazer a obra de Deus. Ele disse: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Mateus 10:16. E para isso nos equipou com as armas espirituais de defesa e de ataque ao reino das trevas. 2 Coríntios 10, de 1-5. O discernimento espiritual é a importante arma do arsenal do Espírito Santo. O 1.2 dessa lição 1.1 dessa lição vai dizer: o dom do Espírito Santo. O dom de discernir o Espírito aparece logo após o dom de profecia. 1 Coríntios 12:10. Por essa razão, muitos associam o referido dom como meio de julgar as profecias. 1 Coríntios 14:29. Mas o contexto do Novo Testamento mostra que essa não é a sua única função. Serve também para distinguir a manifestação do Espírito Santo das manifestações de profecia, línguas, visões, cura provenientes de fontes demoníacas, e para proteger-nos dos ataques satânicos. Manifesta-se em situações nas quais não é possível, com recursos humanos, identificar a origem da manifestação sobrenatural. Então, aqui estamos vendo que o dom do Espírito Santo, ele vem logo após o dom de profecia. Você recebe o dom de profecia e o dom do Espírito Santo vem até você. Por quê? Porque a profecia é quando Deus fala com você para falar com o povo, ou para o povo todo que está reunido na casa do Senhor, ou somente para uma pessoa. O mal que muitas vezes acontece é que nós vimos isso e falamos, quando é para uma pessoa, falamos para todos ouvirem. Na verdade, devemos chegar até aquela pessoa e falar somente com ela. Devemos falar para toda a igreja quando o que Deus nos revelou é para toda a igreja. Aí sim, olha o discernimento aí também. O discernimento de espírito vai te ajudar a usar o dom de profecia também. É o discernimento de espírito, ele vai te ajudar quando alguém estiver falando em línguas, em você discernir. Quando fala que o julgar, não é julgar de querer condenar a pessoa, é julgar de entender, de você conseguir discernir quem é que está falando através ali. Se aquele falar em línguas está vindo de Deus ou está vindo de Satanás, se está vindo de algum demônio. Por quê? Porque eu já vi isso acontecer. Pessoas quererem falar em línguas e estar falando em línguas vazias. Por quê? Porque muitas das vezes ela nem conseguiu ainda esse dom. Mas por ela já ter visto outras pessoas falarem, ela também quer falar. E muitas das vezes ela está falando porque assim,
eu entrei há muito tempo, meu amigo entrou agora e já tem esse dom, eu tenho que ter também. Não é dessa forma. Então, quem tem esse dom vai discernir quando isso é uma língua falada, que vem do próprio Espírito Santo, que vem do próprio homem ou que vem de Satanás. De que se você não tem esse dom, você não consegue discernir se aquilo que estão pregando vem realmente de Deus ou não. Então a gente está vendo aqui, ó, são as manifestações que o Espírito Santo faz, o inimigo também faz. Não se esqueça que o diabo ele tem o poder de se transformar num anjo de luz. Às vezes vai chegar pessoas endemoniadas, sendo usadas pelo diabo, falando, até mesmo, lembra da menina? Esses são homens de Deus, esses são realmente servos do Deus Altíssimo. Eles eram servos do Deus Altíssimo, mas ela estava falando por causa de Satanás, para criar confusão. Lembra que ontem, quando eu falei da aula, era o quê? Para tentar fazer que tanto Paulo como Silas, ficasse irado e quisesse discutir. Só que Paulo, com discernimento, falou, opa, calma aí, não vou entrar em confusão, não vou entrar em conflito. Sai daqui, saia do corpo dela em nome de Jesus, Satanás. E o demônio teve que sair. Entendeu? Então é isso, o discernimento é isso. Nos dá a estratégia e a arma correta para ser usada na guerra que a gente vai enfrentar por aí. Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida da jovem viesse gritando publicamente por muitos dias e elogiando Paulo e Silas, com as palavras, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Altíssimo. Essa não foi a única vez que Satanás procedeu dessa maneira. Adam Clarke comenta que o testemunho sobre os apóstolos, em essência, era verdadeiro, com o fim de destruir sua reputação e arruinar sua utilidade. O propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora. Olha só o que acontece. O inimigo estava querendo falar o seguinte, ó, eles são realmente servos de Deus Altíssimo, mas não ouve eles, não, porque já tem a mim. Então, o que aquele demônio que estava naquela jovem falava era isso, ó, não precisa ouvi-los, porque eles são realmente servos do Deus Altíssimo, mas você já tem a mim. Então era isso que o demônio estava falando, ó, eles são, mas você tem a mim, para que vocês vão escutar eles? Não precisa de outro falando, porque já tem a mim. Só que quando Paulo identifica que o que aquele demônio queria era arrumar confusão, ele expulsa aquele demônio daquela menina. Aquela menina é salva, é liberta. É isso que Satanás quer, ele quer causar confusão. Eu lembro que certa vez, a gente evangelizava num lugar. E aí tinha um pastor responsável que organizava, e um dos pastores da minha igreja era o segundo pastor responsável. Então esse que era aquele que reunia o pessoal em frente a esse lugar onde a gente evangelizava e falava, ó, hoje tem muita gente, então só vai entrar um certo ponto de gente, porque não podia entrar muita gente. Uns entram e outros ficam aqui orando. E aí, o outro pastor, ele não tinha condição de vir sempre. Então, quando alguém queria, ele chegava e falava, ó, você chega lá e procura o pastor fulano de tal. E certa vez a gente chegou nesse lugar para evangelizar, a gente se arrumando, a gente não pôde entrar. E aí perguntou, mas por que não pode entrar? Não, o pessoal aqui vai ficar enfadado de tanto ouvir falar de Deus. Como assim tanto ouvir falar de Deus? A gente chegou agora. Não, chegou não, tem duas pessoas lá dentro, trouxeram até caixinha de som, estão até vindo ali. Aí quando chegaram, a gente falou, aí o pastor responsável falou, o que houve? Não, o pastor fulano de tal pediu para procurar você, o pastor fulano aqui, mas na verdade ele pediu para a gente procurar o senhor até 3 horas, mas o senhor estava demorando, a gente entrou. Aí ele, pô, mas 3 horas é agora. Vocês entraram antes do horário e sem falar conosco? Não, a gente pede desculpa, semana que vem a gente não vai fazer isso. Tá bom. Semana seguinte, fizeram a mesma coisa. E aí, sabe o que aconteceu? Fomos proibidos de evangelizar nesse lugar. Olha quantas almas
que pode ter sido perdida. E são pessoas que estão dentro da própria igreja. Porque Satanás faz isso. Satanás infiltra pessoas, as pessoas acham que ela é de Deus, e na verdade elas só estão sendo usadas por Satanás. Por demônios, por espírito maligno, para destruir a obra do Senhor. E nesse lugar não teve mais evangelismo. Quantas almas foram perdidas ali? Porque não podemos mais entrar ali. Olha o espírito de confusão. E sendo usado por pessoas que estavam dentro da casa de Deus e se diziam ser crentes. Jovens imaturos que toda vez poderia até não estar sendo usado por Satanás, mas fazendo coisa que não vinha de Deus, mas sim do homem. Porque eram 2 jovens imaturos que entravam lá antes da gente chegar. Se o horário era marcado 3 horas, eles chegavam 1 hora, 2 horas, para fazer o evangelismo. E aí, por causa da confusão, não podemos entrar mais naquele lugar. O ponto 3 dessa lição vai falar: a liberação da jovem adivinhadora. A moça era uma escrava que dava muito lucro aos seus senhores. Com essa prática ocultista, ao ser liberta pelo poder do nome de Jesus, os seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico e foram denunciar os missionários às autoridades locais. A população não viu a maravilha de grande libertação da moça, e Paulo e Silas não foram denunciados por causa da expulsão do espírito maligno da jovem. Eles foram acusados de perturbar a ordem pública e nem sequer foram ouvidos, ou seja, não tiveram direito de resposta, foram açoitados e colocados na prisão. Jesus tornou-se também persona não grata em Gadara, por causa do prejuízo dos porqueiros. Marcos 5, 16, 18. Infelizmente, o lucro fala mais alto ainda hoje. Quando li esse ponto 3, Deus começou a falar comigo o seguinte: quantas pessoas pedem oração ao pastor, vão nas igrejas para falar assim: ora para o meu filho, para ele ser liberto das drogas, para o meu esposo sair das bebidas, largar as amantes, minha esposa largar os amantes, isso ou aquilo. Quantas pessoas vocês já ouviram fazer dessa forma? E quantas pessoas que quando Jesus tira os filhos das drogas, a filha da prostituição, o marido ou a esposa do adultério, e essas pessoas saem dessa vida errada e começam a ir para a igreja, e aí o pai, a mãe, a esposa começa a falar assim: agora só vive na igreja. Agora não fica mais em casa. Agora não sai mais com os amigos. Os amigos batem aqui na porta e não fala mais com eles. Não anda mais com eles. Muito mal cumprimenta. Ué, cadê aquela amiga sua que só vivia com você? Sabe o que é isso? É pessoas hoje em dia fazendo de Jesus e dos missionários, dos pregadores, uma pessoa não grata. Sabe por quê? Agora só quer saber da igreja. São pessoas ingratas. Por quê? Porque tiravam vantagem, muitas das vezes, daquilo que aquelas pessoas que foram libertas, e que às vezes, muitas das vezes, elas pediram a Deus para se libertarem, mas tirou algum lucro dela, e aí ela não quer mais saber de Jesus. E não quer nem que aquela pessoa continue indo à igreja. Ela vai fazer de tudo para aquela pessoa sair da presença de Deus. Só que quando algumas até saem, outras permanecem. Amém que outras permanecem. Mas infelizmente a grande maioria sai. Por quê? Porque não aguenta ouvir a pessoa falando. Que agora você só quer saber de igreja, que agora você só quer saber desse Jesus, que agora é o pai que fala: pô, agora a gente não vai mais no estádio assistir o jogo do futebol. Pô, você antigamente bebia aqui um copinho de cerveja comigo.
É a mãe que ia sair com a filha e falava, olha filha, olha ali, o garoto te olhou, mas pediu para que ela não se prostituísse mais, mas fica querendo empurrar homem para ela. Você agora não arruma um namorado. Antigamente tinha namorado, agora não tem. Opa, calma aí. Está sendo ingrato. Hoje ainda temos muitas pessoas ingratas. E isso quando não recebem a vitória e saem da igreja. Falou, Jesus, agora eu já recebi, não precisa ficar mais aqui, vir aqui comigo não. Agora fica aí na igreja e pronto. É isso que acontece até os dias de hoje. As pessoas só querem o lucro para ela mesma. Quando ela vê alguém liberto, para ela não adianta. Para ela para quê? Até mesmo para uma chacota. Se alguém passava um morador, um bêbado, uma pessoa que era chamada como louca, e hoje ela passa com uma Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, para eles não é lucro. Sabe por quê? Porque não tem mais para quem fazer chacota. Sim, é isso. É isso que as pessoas estão fazendo com Jesus até os dias de hoje e com seus missionários, transformando elas em uma pessoa não grata. Pessoa não grata, o que acontece? Isso significa o quê? São pessoas que não são gratas, não são bem-vindas naquele lugar. E aí são pessoas que quando elas chegam, estão naquele lugar, dentro daquele lugar, são expulsas daquele lugar. Se ela chega para entrar naquele lugar, elas já não conseguem nem entrar. E se tiver naquele lugar, tem um tempo, você tem um tempo para ir embora. Senão vai colher as consequências. Aqui você não fica mais. E é isso que estão fazendo com Jesus. Quando você expulsa um missionário da sua vida, principalmente quando foi realizado algo que Deus livrou, libertou, curou, você está expulsando Jesus. Não é o missionário, mas é sim Jesus que está, a presença de Deus está com aquele missionário. Amém? A necessidade do dom de discernir. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível, saber por meio de recursos humanos. O caso de Paulo e da adivinha de Filipos é emblemático, um exemplo clássico do uso desse dom na vida real. Reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja. Não é tão difícil, mas no contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível, sem a atuação do Espírito Santo. Então, olha aqui, sem a orientação do Espírito Santo, o discernimento de espírito, você às vezes está aí, pastores, pregadores, pregando, fazendo a obra do Senhor e descendo do púlpito, muitas pessoas aí batendo no seu ombro, ele pregou a verdade, ele é um excelente pregador, ele é isso, ele é aquilo, adora as pregações dele. Sim, tem muita gente que vai falar de coração e vem de Deus. Mas tem muita gente que está falando e essa palavra não é dela e não é de Deus, e sim dos próprios espírito maligno. Por quê? Para te encher o coração e deixar você vaidoso demais, achando que você é o bambambam. Que as pregações só é boa quando você prega, que Deus só fala na casa quando você prega. Quantas pessoas são assim? Você não precisa chegar muitas vezes e falar para ela na cara dela, sai para lá, não. Não. Só fala uma resposta. A honra e a glória é de Deus. Ora por essa pessoa, porque você vai saber. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você sabe quando o elogio vem de Deus e quando o elogio vem do cão. Então, fique ligado, você pregador, você pastor que prega, você que evangeliza, faz a obra, ganha a alma, quando muita gente fica batendo no seu ombro, dizendo que você é o cara. Desculpa a expressão, falando que você é o cara. Cuidado que você não é o cara não, só está fazendo o quê? Seu ego crescer. E aí seu ego cresce, você já pensa que você não precisa mais de Deus. Conclusão. Satanás é perito no engano e no disfarce da mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na parte do engano e da mentira.
Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2,11. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo. Espero que essa lição tenha sido ótima, que vocês tenham gostado. Como eu falo, essa lição dessa revista primeira, ela vem falando o significado de cada coisa, desde o início para depois entrar na parte também espiritual. Ela fala também o significado, o que significa discernir, ela vem falando na parte do português e depois na parte espiritual. Ela fala na parte humana e na parte espiritual. Quero agradecer a todos e que semana que vem, na segunda-feira, vamos dar início a Vivendo em Constante Vigilância. É a próxima lição da semana que vem. Espero que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de vocês e o dia de vocês venham ser maravilhoso. Oremos para terminar essa lição. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma cada um de nós em tuas mãos. Faça a sua vontade e seu querer. Não permita que nenhum mal nos aflija. Que o Senhor venha com a sua misericórdia sobre cada um de nós. Tenha, meu Pai, misericórdia da nossa alma. Perdoa nossas dívidas, nossas ofensas, nossos pecados, porque nós somos seres humanos e muitas das vezes pecamos. Mas que o Senhor continue conosco, nos dê um ótimo dia e o seu livramento sobre cada um de nós. Nos guie no caminho que devemos tomar e que a gente não se desvia nem para um lado nem para o outro. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.